paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Ó, glória. Amém. Vamos assentar. Fica à vontade. Amém. Louvado seja Deus. Que bom estarmos na presença do Senhor, buscando a face do nosso Deus nessa casa de oração. Aleluia. Amém. Nós adoramos a Deus com nossas orações, com os louvores. Nós louvamos a Deus com o grupo das crianças também. E nós cantamos um louvor que diz assim: faz chover. Não foi? E nós cantamos faz chover, pedindo para que Deus faça chover. Quando a chuva cai, o que acontece na terra? Molha, e aquela terra ela vai ficar mais preparada, ela vai germinar e ela vai nascer a planta. Então a chuva ela tem essa função, ela traz vida à terra, né? E nós estamos aqui hoje. Eu creio assim, cada um de nós estamos aqui buscando vida. E não a vida natural dessa terra, mas algo mais. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós nos dispomos hoje para estarmos na igreja, para buscarmos essa vida, talvez até inconsciente, talvez até sem entender muito bem, mas em busca de algo que possa preencher, que possa nos fazer viver por dentro. E por isso estamos aqui. E por isso que você ora lá na sua casa. E é por isso que você lê a palavra de Deus. Porque dentro de você, alguma coisa dentro de você aspira e deseja uma vida, mas não uma vida como essa daqui, que a gente vive, depois a gente morre e acabou e não existe mais nada na ideia de muitas pessoas. Não, mas é uma vida diferente que nós buscamos. E a palavra de Deus, ela tem essa resposta para nós. Em Deuteronômio, você pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio. Capítulo 8 de Deuteronômio. Quando o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, eles estavam saindo, estavam terminando sua viagem, a sua ida até a terra prometida, estavam chegando naquele lugar. Então ali, saindo do deserto e chegando na terra prometida, que Deus havia prometido, uma terra boa que mana leite e mel. Quando eles estavam ali chegando naquele lugar, Moisés ele começa a dar muitos conselhos e começa a trazer à memória daquelas pessoas coisas as quais eles viveram no deserto, e aconselhando a como eles deveriam se portar agora nesse novo lugar onde eles iriam viver. E aqui no verso de número, eu vou começar o capítulo 8 do início, e diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Verso 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E verso 3: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais conheceram,
para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. Mas, como diz aqui, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Quando nós lemos esse texto, a gente vê aqui que trata-se de uma exortação, né, como eu falei agora, de Moisés para o povo. Para trazer à memória daquele povo todos os benefícios de Deus por eles. E eu estava refletindo sobre essa palavra, e eu fui lá para Êxodo 3, quando o povo estava escravizado, sofrendo, povo de Deus, escolhido do Senhor. E aquele povo clamou ao Senhor. E Deus os ouviu. Inclusive, até o pastor Ederson falou, o pastor Ederson falou isso, né? E aqui no capítulo 3 diz assim, ó, no verso 7 de Êxodo. Se você não quiser procurar agora, você pode anotar, aí depois você pode dar uma lida na sua casa. É Êxodo 3, se você quiser ir até lá, tá? O verso 7 diz assim: E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Amém? Então o povo estava no Egito, em sofrimento, em escravidão. É aquele mesmo povo que a gente está falando aqui, onde Moisés está exortando a eles se lembrar dos benefícios de Deus, que está para entrar na terra prometida. É esse mesmo povo, que ele estava lá no Egito, no sofrimento da escravidão, e Deus ouviu o clamor, ouviu a oração, ouviu aquele povo clamando. E a palavra de Deus diz: eu conheci as suas dores. Deus conheceu, Deus se compadeceu daquilo que eles estavam passando lá no deserto, lá no Egito. E então aí também diz no verso 9: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então ele estava... ele conhecia as dores daquele povo, ele sabia da opressão com que eles estavam sendo oprimidos, e o Senhor, com mão forte, ele então tira aquele povo daquela escravidão, tira o seu povo do sofrimento. Então ali, aquele povo agora está sendo guiado por Moisés, e eles vão passar 40 anos no deserto, para chegar até a terra prometida. Enfim, eles foram livres do deserto. Eles foram livres do Egito. Estou com o deserto na minha cabeça. Eles foram livres daquela escravidão, daquele sofrimento. Mas o que a gente vai ver? A gente vai ver que esse povo, eles foram cuidados por Deus, mesmo que 40 anos eles passaram rodando ali pelo deserto. Eles passaram por muitos momentos difíceis ali, mas eles estavam com Deus. Deus estava ali com eles. Eles passaram muitas lutas, muitas dificuldades, mas eles também viveram muitos milagres e muitas bênçãos. E ali o povo clamou, e Deus atendia, e o Senhor supria. O Senhor mandou então o maná para aquele povo. Lá no Êxodo 16, se não me engano. No Êxodo 16 fala sobre o maná.
Diz assim, olha, verso 3. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem nos dera, esse é o povo que estava livre do Egito, e agora, sendo guiado por Deus, por meio de Moisés, chega um momento em que eles vão dizer: e os filhos de Israel disseram: quem dera que morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto, para matar de fome toda a multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada um a porção, cada dia, para que eu veja, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então aqui, Deus, ele envia o maná. Ele envia um alimento celestial, um alimento do céu para aquele povo, naquele momento difícil que eles estavam passando. Eles começam a reclamar e a falar: poxa vida, era bom estar lá no Egito. Poxa, Deus tirou eles do Egito. E olha o coração daquele povo. Coração difícil de tratar, um coração duro. Eu queria estar lá no Egito, estava na escravidão, mas pelo menos a gente tinha carne para comer, a gente tinha, tinha alimento lá, a gente, como diz aqui, sentava junto às panelas de carne, e nós comíamos até se fartar. E aí Deus falou: eu vou mandar o maná. E Deus então envia o maná para aquele povo. E nisso foi se passando todo esse tempo, todos os anos, e esse povo sendo sustentado por Deus, sendo sustentado pela bondade e a misericórdia de Deus, mas sempre com o coração, muitas das vezes, duro diante do Senhor. E muitas das vezes, a gente mesmo se encontra em situação assim. Deus tem feito tanto por nós, e a gente só quer algo de Deus, a gente quer que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, que Deus faça aquilo outro, e a gente fica tão atordoado com essas coisas, e a gente para de pensar, de lembrar das coisas que Deus fez para nós, e o bem que Ele fez, e a gratidão nossa por Ele. Então aqui, mais para frente, depois vai falar a respeito deles reclamarem a respeito disso também, do maná, em Números 11, e verso 4, eu vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E diz: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Então o povo desejava ardentemente pela comida da escravidão, enquanto que a comida da libertação, a alma dele estava seca, não aguentava mais. Então, amados, para a gente analisar o quão é precioso a gente estar debaixo de do poder de Deus, com o coração agradecido a Deus. Saudades das coisas aos quais escravizaram, e por aquelas eles clamavam a Deus: Senhor, ajuda-nos. E agora eles estão tendo saudades das coisas que eles participavam quando estavam escravos. Amém? Entende isso? Estavam ali debaixo da escravidão. E muitas das vezes a pessoa está debaixo da escravidão do pecado, das carnalidades, das imoralidades e de tantas coisas erradas, e de repente Deus vai e faz a obra, e a pessoa ali passa a participar de um novo alimento para ter vida, mas não uma vida comum, mas uma vida de eternidade, uma vida com Deus. E aí ela passa a se lembrar do passado com saudade,
Porque uma coisa é lembrar do passado, e a outra é lembrar sentindo falta das coisas as quais Deus não aprovava. E o Senhor, Ele nos traz hoje aqui para falar ao nosso coração que o alimento ao qual nós devemos desejar, querer, buscar, é o alimento que vem de Deus, é o alimento que vem do céu. Sabe? É por esse maná que a gente precisa, desejar, querer. E a palavra do Senhor, ela vai dizer mais, que Deus então, Ele começa a, inclusive aqui no verso 18, se você quiser olhar, se estiver em Números, diz assim, capítulo 11, verso 18 diz: E dirás ao povo, santificai-vos amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará comer pão, pois bem nos ia no Egito? Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro, até vos fartar, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dele, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Isso entristeceu o coração de Deus. Então o Senhor, Ele vai dizer: por que rejeitastes ao Senhor? Então Moisés vai falar para o povo: olha, Deus vai dizer para Moisés: olha, santifica o povo, porque eu vou mandar carne. E por quê? O coração de Deus entristecido, porque rejeitastes ao Senhor. Rejeitastes ao Senhor por quê? Perguntando: por que nós saímos do Egito? Não se arrependa de você estar na presença de Deus. Não se arrependa da coisa mais linda, irmão, que aconteceu na tua vida, que foi esse encontro que você um dia teve com Deus. Sabe, o coração do Senhor entristeceu-se. Esse povo estava rejeitando, não era rejeitando simplesmente o maná, mas era rejeitando o próprio Deus. Porque o que o Senhor fez, com amor e com carinho, Deus preparou aquele maná para aquele povo. E a gente entende também que o Antigo Testamento, ele fala muito das coisas do Novo Testamento. Jesus, ele está manifesto no Antigo Testamento em muitas partes. E o maná era como se fosse uma simbologia do próprio Jesus, que viria do céu para a salvação das pessoas, para a libertação das pessoas do pecado. E aí, eles rejeitam o Senhor. Então, como é triste isso. Mas o Senhor, Ele chamou você e a mim para andar na presença e nos caminhos dEle. Sejamos nós gratos ao Senhor e fiéis até o fim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, satisfeitos com aquilo que Ele nos dá, satisfeitos com aquilo que Ele nos fez, porque Ele deu o maior tesouro que Ele podia dar, que foi o Cristo Jesus por nós. Amém? E aí, voltando lá, onde nós estávamos em Deuteronômio, mais uma vez aqui, a palavra do Senhor diz, eu vou repetir mais uma vez, para te dar a entender, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, é disso que ele vai viver. E o que é que sai da boca do Senhor? É a vontade de Deus, é a lei de Deus, é a ordem de Deus, são os preceitos do Senhor, é o modo de viver que Ele espera de nós. É isso que sai da boca do Senhor, a lei do Senhor. Então, o deserto, para que alguém possa atravessar o deserto em vitória, para que alguém possa atravessar o deserto e chegar no fim com vida, o segredo é a obediência à voz de Deus, à palavra de Deus.
aquilo que ele ensina, que ele mostra. E aí a gente vai analisando a palavra de Deus e a gente começa a pensar. E quando ele diz essas palavras, que o homem não viverá só de pão, mas daquilo que sai da boca de Deus, a gente lembra que Jesus usou esse texto na questão da tentação a qual ele passou. Pelo Espírito Santo foi levado ao deserto e ali ele foi tentado. E ele falou isso para o diabo, que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele falou essas palavras. E aí a gente vai entender que aquilo, o que sai da boca de Deus, que é o alimento que vai nos dar sustentação até o fim. E nos trazer essa vida especial e diferente que a gente falou no começo. Sabe? Que a gente busca por uma vida, mas não uma vida comum aqui, mas uma vida diferente, algo para o nosso interior, algo que nos alimenta no sentido espiritual. Então, esse alimento, ele só vem do Senhor. Ele vem da palavra de Deus. E quando a gente fala da palavra de Deus, a gente lembra lá de João, capítulo 1, verso 1, aonde diz que Jesus Cristo, ele é o verbo, né? Jesus Cristo, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus encarnada. Se você abrir a palavra do Senhor, a tua Bíblia aí, lá em João, no capítulo de número 1, e o verso é o 1 também. A palavra do Senhor, ela diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aquele povo, eles viveriam como Deus estava mostrando ali, que eles iriam entrar naquela terra, mas que eles tinham que lembrar daquilo que eles aprenderam no deserto, e que eles deviam entender que eles não iam viver apenas daquilo que das coisas limitadas a esse mundo, a essa terra, a esse tempo, mas de algo mais, que era a palavra de Deus. Aí a gente vai aqui para João e a gente vê que agora a palavra, ela é encarnada no próprio Jesus. No princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, nós vivemos não só das coisas dessa terra, dessa vida, mas a gente vive do próprio Cristo. A gente vive do próprio Jesus, que é a palavra de Deus, que é a mensagem salvífica encarnada, que é a lei de Deus perfeita, porque ele, como homem e Deus, ele foi perfeito em cumprir toda a lei. Então ele é a lei de Deus, ele é a palavra de Deus. E aí a gente pode entender que o Senhor, ele nos aconselha: olha, presta atenção, você está aqui, mas você não é daqui. Você está passando esse período, digamos, nesse deserto, mas você não vive desse deserto. A tua vida, ela é diferente. A tua vida é pela palavra de Deus. Esse é o pão, esse é o maná, o qual te sustenta, o qual te dá vitória, o qual faz você atravessar o deserto e chegar do outro lado em vitória, a qual faz com que eu e você passemos por essa vida e cheguemos diante dele e não venhamos ser envergonhados, nós possamos entrar na cidade do nosso Deus pela porta, glorificando a Deus, sabe? Então é isso que o Senhor, ele fala conosco.
através dessa palavra, que o homem não vai viver só de pão. Não é só esse alimento cotidiano. Não é só essas coisas dessa vida. Não são elas que são a primícia, que é o principal, que é o importante, o essencial, não. É claro, ninguém vai sobreviver sem se alimentar fisicamente falando. Mas o que Deus tem para mim e para você, o alimento que Deus ele tem para a igreja dele, para o povo dele, esse alimento, ele é um alimento que ele sustenta a vida, mas não a vida comum, mas uma vida com uma característica eterna, de eternidade. É essa vida que Deus tem para você e para mim. E é por isso que ele aconselha: alimente-se desse pão. É esse o alimento que te dá sustância de verdade. É a palavra de Deus. É a lei de Deus. É a vontade de Deus. Então se apegue a essa palavra. Se apegue a tudo que você tem estudado da palavra. Se apegue ao Senhor, na tua comunhão com o Senhor, na tua vida com Deus. Ainda que você e eu vivamos nesse mundo, ainda que nós participamos das coisas desse mundo, mas de uma forma santa e pura, sem nos contaminar, mas que a gente entenda que o nosso alimento, que vai nos dar salvação eterna, ele se chama Jesus Cristo. Ele é o pão que nos dá a salvação, é o pão que nos dá o sustento, que nos dá a luz, que nos dá o direcionamento de tudo nessa vida. É Ele. É Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E isso a gente vai ver em João capítulo 6, no verso 27, se você quiser dar uma olhada na sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. João 6, e no verso de número 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para que a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Trabalhai pela comida, trabalhai não pela comida que perece. Que é isso? Esforce-se, mas não pela comida que perece. Não se desgasta ao ponto de esquecer de Deus, ao ponto de não querer buscar a Deus por essa comida que ela perece. Mas ele está dizendo, mas pela comida que permanece. Tem uma versão revista e atualizada que diz que pela comida que subsiste para a vida eterna. Subsiste é tudo aquilo que perdura, é aquilo que permanece, que é preservado para sempre. É o que preserva a sua intensidade, a sua força, a sua ação, a sua energia. Então, subsistir é algo assim perene, que perdura, que é para sempre. Então ele está dizendo, lute por essa comida, esforça por essa comida, por esse alimento. É esse o alimento que vai te garantir uma eternidade feliz. É esse pão, é esse alimento. Então aqui, o próprio Jesus, ele vai dizer depois, no verso 48, eu sou o pão da vida. Aí ele vai dizer, sabe essa comida que subsiste para a vida eterna? Sabe essa comida que é a que vale a pena, que é a que te garante salvação, é a que te leva para o céu? Sabe esse alimento que eu estou falando para você? É o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele vai dizer, eu sou esse alimento, se alimente de mim. O Senhor fala para mim e para você nos alimentarmos dele.
E muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, nós estamos buscando o Senhor, mas tantas situações e tantas preocupações, como foi dito no começo do culto, que a gente acaba não se alimentando desse pão, estando na casa do pão, estando dentro da casa do Senhor, daquele que é o pão da vida, e não nos alimentamos desse pão. Porque a gente às vezes está dentro da casa de Deus, o pão está sendo servido, ou seja, essa palavra que nos garante a eternidade. E aí a gente às vezes está distraído com muitas coisas. E às vezes a gente até parece que está sintonizado. Todo mundo olha e fala assim, está sintonizado, mas o pensamento está tão longe. As preocupações da vida. Eu sei que não é fácil, igreja. As preocupações da vida você tem, eu tenho, e muitas, a gente tem. Mas a gente às vezes precisa deixar um pouquinho de lado. É hora de se alimentar. E a gente está vivendo um tempo aonde é hora de se alimentar desse pão. A gente está vivendo um tempo, um período difícil na história, aonde é tempo de se alimentar do pão da vida, aquele que subsiste para a eternidade. Nós somos igreja de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Você não está aqui porque simplesmente você quis estar. Deus te chamou aqui porque Ele quer que você se torne, se ainda não é, se torne povo dEle. E você que é povo dEle, permaneça comendo o pão, comendo o pão, comendo o pão da eternidade. Feliz, aleluia. Essa é a garantia da tua salvação. Coma desse pão, se alimenta. Cada vez que você está na casa de Deus, existe um banquete diante de você. Você não pode sair de barriga vazia, né? Digamos assim, que a gente está falando no sentido de alimento, né? Você não pode sair de espírito vazio, tua alma vazia, não. Sabe? Você está aqui para ser alimentado por Deus. E Deus é o Pai que supre. E Deus é o Pai que ama abastecer, que ama alimentar, que ama suprir os seus filhos. Quando Jesus, em determinado momento, a gente vai ver que ele fala assim, que eu não lembro bem do texto, mas que ele queria estar acolhendo o povo como a galinha acolhe os seus pintinhos. Então aquele momento ali que Jesus falava de uma forma tão terna, maternal, paternal, de um cuidado de estar ali com seus filhos guardados debaixo das suas asas. Esse é o cuidado do Deus que você veio buscar. E você acha que Ele não tem o pão que você precisa? Ele tem. Às vezes a gente quer algo de Deus, e Deus tem algo tão grande ainda para nós. Às vezes a gente está, meu Deus, eu quero o pão, mas o pão da nossa cabeça é o pão só que sustenta aqui. E Deus fala, não tenho só isso para você, meu filho. Tenho muito mais. Eu tenho a eternidade para você. Você quer? Amém, queridos? O Senhor diz, eu tenho a eternidade para você. Mas a pergunta que Ele faz, mas você quer? Alimente-se de Deus, porque vale a pena. E porque nós precisamos. Porque nós não conseguimos passar pelo deserto dessa vida sem esse verdadeiro alimento. A gente não vai conseguir. A gente vai sucumbir se a gente não se alimentar desse alimento da alma. E aqui eu gostaria de ler alguns versículos para expressar um pouquinho do que significa, do que essa palavra, ou esse alimento, o
pão da vida, o que Ele pode nos proporcionar. Só para fechar essa parte aqui, eu quero ler o verso 58 de João 6, 58, que diz: este é o pão que desceu do céu, e não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo que esse pão, ele produz uma vida. E a qualidade dessa vida é sempre, é eterna. É uma vida aonde não vai sucumbir, não vai ser destruída. Nós cuidamos muito bem do nosso corpo, mas nós temos que cuidar também da nossa alma. E esse pão a gente precisa para nos suster por dentro, para estarmos preparados naquele dia, quando o Senhor Ele nos chamar. Nós precisamos estar firmes, de pé, sabe? E como é que nós podemos estar de pé, espiritualmente falando? É se estivermos alimentados. Quando nós ficamos sem comer, o que acontece com o nosso corpo físico? Fica fraco. E chega uma hora que a gente consegue nem levantar da cama. A nossa alma não pode ficar fraca. Ela tem que ficar preparada. Porque o Rei, o nosso Senhor, Ele está voltando. E está muito perto. E a gente precisa estar pronto para isso. Amém? Está de pé, espiritualmente falando. E aí no Salmo 119, diz a palavra do nosso Deus: no verso 105, que é bem conhecido, a gente conhece bem. E diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então aqui a gente vê um pouquinho, entre tantas coisas, é claro, não dá para falar tudo, mas entre tantas coisas, o que esse alimento, esse pão, que a palavra de Deus pode nos proporcionar. A palavra de Deus, ou esse pão, tem o poder de lançar luz aos seus pés. A palavra ou o pão, o alimento de Deus, que subsiste para a vida eterna, tem o poder de lançar luz nos seus caminhos. E o que significa isso? O poder desse alimento. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que subsiste para a eternidade. Jesus é o alimento que eu preciso. E o que é que esse alimento, qual é o poder desse alimento para a minha vida? Dessas coisas as quais nós podemos apresentar é o poder da palavra de Deus. O poder desse alimento é um poder que vai iluminar teus pés. Iluminar o teu caminho. E o que significa isso? Isso significa direção, direcionamento. Ou seja, quando você se alimenta de Cristo, Ele não te deixa errar. Ele não te deixa errar o caminho. Ele não deixa os teus pés nas trevas do pecado, porque você conhece a palavra, você participa desse alimento, você participa desse pão. Então os teus pés, eles estão iluminados e vão te guiar, os seus caminhos vão estar claros e você vai caminhar enxergando tudo claramente e não vai tropeçar, porque esse pão, ele lança luz, ele tem esse poder de lançar luz no teu caminho e te iluminar para que você não erre. E o que mais que o pão, Jesus Cristo, que a palavra encarnada, ele tem ainda? No verso 19
dos Salmos também. Salmo 19. Verso 10. Diz assim. Eu vou ler o 9 para a gente entender melhor. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Está falando da palavra de Deus, da lei de Deus. E a gente está falando da palavra encarnada, Jesus Cristo, o verbo de Deus que se fez carne e que acaba sendo a palavra de Deus. Verso 10 diz: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel e o licor dos favos. Então vai dizer que a palavra, a palavra de Deus, ela é mais desejável do que o ouro, do que qualquer riqueza, do que a maior riqueza. Essa palavra, ela é desejada. Então, Jesus Cristo, ele deve ser por nós desejado como uma riqueza muito grande. E diz ainda, é mais doce do que o mel e o licor dos favos. E o que eu posso entender disso? Que esse pão, ele dá sabor à sua vida. Ele dá sabor à minha vida. É esse pão, é esse alimento que subsiste para a eternidade. Jesus Cristo Senhor, o pão da vida. Esse pão, ele dá sabor e sentido para a tua vida. Esse pão é saboroso. Esse pão, ele é especial. Ele tem um gosto de eternidade. Ele tem um gosto de salvação. Ele tem um gosto de vida com Deus. Então a palavra de Deus diz, é mais doce do que o mel, as palavras de Deus. Ou seja, o próprio pão da vida, esse alimento, Jesus Cristo, doce. É como o licor dos favos. Que doçura que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmão, irmã, é essa doçura que você precisa. E talvez você diga, mas pastor, a minha vida está amarga. Experimenta ficar um pouquinho com a doçura que é Jesus Cristo. Experimenta comungar um pouquinho com essa doçura que é Jesus Cristo. E você vai até esquecer das amarguras. Deus vai entrar com provisão. Deus vai cuidar de você. Porque Ele é Pai. Ele vai cuidar. Sabe? Então, o pão, ele tem... da eternidade, ele tem esse sabor. Sabor de vida eterna. É o que dá sentido, é o que dá gosto para a nossa vida. Às vezes você e eu passamos por tantas lutas, mas nós temos gosto de viver. Muitas pessoas, infelizmente, a gente vê que passa pelas dificuldades, pelas lutas, das batalhas da vida e acaba entrando em depressão e fica em uma situação emocional difícil, e a pessoa às vezes tenta o suicídio, às vezes até comete o suicídio. Ela não vê mais sentido na vida. A vida dela não tem sabor. Mas eu e você, ainda que passemos por muitas lutas, por muitas batalhas, porque nós vamos passar, gente, não tem jeito. Mas ainda que nós venhamos passar por essas coisas, a nossa vida não vai deixar de ter sabor. Porque esse pão está nos sustentando. É por ele que somos alimentados. Então tem sabor. E aí, a gente vai também até Tiago, capítulo 1. E o verso 18. Tiago 1, verso 18. Diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou
pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela sua palavra. É por essa palavra, pelo próprio Cristo, que nós somos regenerados e nós somos transformados em novas criaturas, como primícias de primícia de toda a criação de Deus, de todas as criaturas de Deus. Nós somos colocados como primícia, porque nós somos regenerados por esse alimento especial. Você foi regenerado por Jesus Cristo. Um dia você foi transformado pelo poder desse Deus. Então nós entendemos que o poder da palavra, o poder desse pão, desse alimento, ele faz com que você seja regenerado, preparado para a eternidade, e uma eternidade com Deus. E aí a gente vai também, eu quero que você abra a tua Bíblia também ali em João, em 1 Pedro, está aí pertinho. Onde você abriu em Tiago, está pertinho. E diante de tudo o que a gente falou aqui, de tudo isso que a gente falou acerca desse alimento espiritual que subsiste para a eternidade, que serve para a nossa edificação aqui, para iluminar nossos caminhos aqui, para dar sabor à nossa vida aqui, nesse mundo que muitas das vezes é tão hostil com aqueles que são escolhidos de Deus. Então, diante de tudo isso, o que é que resta para mim, para você? A gente se apegar a Jesus, ao pão da vida. E se a gente já tem feito isso, a gente aperta um pouquinho mais nesse abraço e a gente se guarda nele, se alimenta dele. E aí a gente vai ver que em 1 Pedro capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Esse leite racional não falsificado é a palavra de Deus. E fechando aqui, finalizando aqui essa mensagem, o que eu quero falar para você e que serve para mim, para todos nós como igreja de Jesus? Diante de tudo isso que nós ouvimos, que Jesus, ele é a palavra, o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Ele, como essa palavra, como esse alimento, que a gente deve então o quê? Desejar afetuosamente Cristo, desejar afetuosamente esse alimento, esse pão. E o verdadeiro crente, ele deseja afetuosamente esse leite, como uma criança que deseja o leite, ele deseja. O homem de Deus e a mulher de Deus deseja Cristo, deseja Deus. Estou na igreja não por uma religiosidade, estou na igreja porque eu quero Jesus, porque eu quero participar dele, porque eu quero conhecê-lo, porque eu quero me alimentar dele, porque eu quero me sustentar por meio dele, sabe? Porque não basta
sermos religiosos. Não. O que Deus quer de nós é algo muito mais, algo além. É um novo nascimento por esse pão, sabe? É a gente desejar e querer esse Deus. E a palavra do Senhor diz, então, deixa tudo. Deixa os enganos, os fingimentos, as invejas, as coisas, sabe, concernente à carne, as coisas que não têm valor algum, as coisas que não vão somar para a nossa eternidade. Não, deixa tudo isso e deseja afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, o pão da vida, o verdadeiro pão, sem nenhum engano. Sabe, mas o próprio Jesus, deseja Ele ardentemente dentro de você. Para quê? Para que você, por meio disso, vá crescendo, vá desenvolvendo, até aquele dia ao qual nós encontraremos com o Senhor. Amém? Essa palavra que Deus Ele trouxe para a nossa vida, então que nós vamos guardar isso dentro do nosso coração. Amém, igreja? E desejarmos afetuosamente Deus, desejarmos o Senhor, porque o verdadeiro cristão é aquele que realmente ele quer Deus de uma forma poderosa, deseja profundamente Deus, não de uma forma simplesmente ou meramente religiosa. Por quê? Porque você precisa do alimento, eu preciso do alimento, nós precisamos desse sustento. E nós não vamos encontrar ele em outro lugar. Nós não vamos encontrar esse alimento de uma outra maneira, de uma outra forma, não. Esse alimento, ele só procede do próprio Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nos apeguemos a Ele com todo o nosso coração. Participe dEle, comungue com Ele. Amém? Porque Ele é o alimento que subsiste para a vida eterna. Ele é o alimento o qual vale a pena e que pode nos trazer vida e vida eterna. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.